do volume há uma playlist contendo títulos e páginas de 19 vídeos citados neste volume, bem como um código QR com todos os áudios para serem consultados. O segundo volume dos Estudos para órgão eletrônico aplicados ao inário tem a finalidade de preparar a futura organista para a execução dos hinos de louvores e súplicas a Deus para a reunião de jovens e menores e meia hora. Na página 8 do Manual para Instrutoras e na introdução do volume 2, consta a abordagem metodológica baseada especialmente na sequência didática organizada por tonalidades dos hinos de reunião de jovens e menores, visando ao desenvolvimento simultâneo das percepções tátil, auditiva, visual e motora. Essa tabela foi elaborada com o objetivo de sintetizar a sequência didática dos conteúdos do volume 2 por tonalidades, de acordo com a seguinte estrutura: noções teóricas, escalas e arpejos, exercícios de técnica, exercícios de pedaleira, estudos e hinos. Por exemplo, a primeira linha da tabela, na horizontal, constam na tonalidade de Dó maior a escala e o arpejo em Dó maior, 7 exercícios de técnica, 11 exercícios de pedaleira, 7 estudos e os hinos sugeridos, todos na mesma tonalidade. Na segunda linha, a mesma organização, porém em Fá maior, e assim por diante. Tonalidade de Dó maior. A tonalidade de Dó maior inicia-se com noções teóricas, escalas e arpejos, exercícios de técnica, exercícios de pedaleira, estudos e hinos nesta tonalidade. Aconselha-se às irmãs examinadoras e instrutoras que mantenham a sequência dos conteúdos, tendo em vista que nos 4 volumes foi adotada uma abordagem de aprendizagem em espiral, ou seja, os conceitos estudados em uma determinada etapa serão retomados de forma mais detalhada nas etapas seguintes. Os primeiros assuntos teóricos a serem abordados nesse volume são as figuras musicais e fórmula de compasso simples, os quais devem ser estudados paralelamente aos segundo e terceiro módulo do MTS. É importante relembrar a relação de proporcionalidade das figuras, notando que neste volume a figura da semicolcheia aparece nos exercícios e estudos para completar o quadro das figuras que aparecem no inário, até semicolcheia. Na página 9, no exemplo da ilustração, há atividade para exercitar o raciocínio lógico-matemático a respeito da proporção de valores. Conforme já explicado, as escalas diatônicas maiores, cuja prática foi iniciada no volume 1, também serão estudadas, porém somente nas 8 tonalidades dos hinos de reunião de jovens e menores, conforme exigido no novo programa mínimo. Assim, o estudo das escalas deverá ser realizado em etapas. Primeiro, mãos separadas e depois, mãos juntas, em 1/8 e movimento paralelo, conforme consta nas orientações didáticas do Manual para Instrutoras, página 13. Na página 14 desse manual, também constam as orientações didáticas sobre o estudo dos arpejos. Deve-se iniciar sempre com o modelo de exercícios do volume 2, página 11, nas tonalidades correspondentes. Esses exercícios são preparatórios e gradativos para entender e facilitar a execução do arpejo. Como sugestão, pode-se ajustar o metrônomo em uma velocidade inferior à indicada e, aos poucos, ir aumentando até chegar na velocidade estabelecida. Após esses exercícios, a aluna terá bastante facilidade em executar o arpejo completo. Assistam ao vídeo explicativo sobre o estudo do arpejo, que consta na página 10 do volume 2 e na página 14 do Manual para Instrutoras. Arpejo é o conjunto de notas formadas pelo primeiro, terceiro e quinto graus das escalas tocadas sucessivamente.
Como estudar e memorizar os arpejos? Fazer a leitura visual do arpejo na partitura, identificando as notas e o dedilhado. Arpejo de Dó maior. Mão direita. Dó, dedo 1, Mi, dedo 2 e Sol, dedo 3. Mão esquerda. Dó, dedo 5, Mi, dedo 3 e Sol, dedo 2. Tocar os exercícios preparatórios para arpejo desmembrando as notas por blocos. Exercício 1. Bloco, forma ascendente. Primeiro e terceiro graus. Terceiro e quinto graus. Quinto e primeiro grau. O exercício número 3, da página 12, é especial para desenvolver a técnica de agilidade de dedos. A prática desse tipo de exercício faz com que, num curto espaço de tempo, a aluna possa adquirir essa habilidade. Os exercícios 4 e 5 foram propostos para desenvolver proporção de valores em diferentes grupos rítmicos e, ao mesmo tempo, como técnica de agilidade dos dedos. Observem que foi indicada a pulsação de colcheia para a velocidade metronômica, justamente para que a aluna possa executar a divisão correta dessas células rítmicas. Assistam ao vídeo explicativo que consta na página 13. Como fazer a contagem de tempos na bissubdivisão? Exercício 4. Atenção! Grupo rítmico composto por 3 figuras, mas que correspondem a 4 partes na subdivisão. Cuidar para que a colcheia corresponda a 2 partes da subdivisão. Colocar o metrônomo na velocidade sugerida para o exercício 4, sendo a colcheia a figura da pulsação. Contar e tocar seguindo a proporção rítmica das figuras. Forma correta. O exercício 6 é importantíssimo para desenvolver e manter pulsação e proporção de valores entre figuras. Em relação aos exercícios de pedaleira, estes encontram entremeados ao longo do conteúdo, inseridos nas respectivas tonalidades. A partir da página 18, iniciam-se os estudos do volume 2, na tonalidade de Dó maior. Conforme consta no manual, página 28, um dos objetivos desse estudo é compreender o ritmo inicial anacrúsico, aplicando na prática este assunto teórico abordado anteriormente e que deverá ser estudado de forma mais detalhada no MTS. A finalidade do estudo 2 é executar corretamente as células rítmicas já estudadas. É muito importante fazer o exercício de solfejo e leitura rítmica, estudar com velocidade inferior à estabelecida e ir aumentando aos poucos, reconhecer o ritmo inicial e identificar que o movimento da mão esquerda inicia ascendente, de baixo para cima, e muda para descendente, de cima para baixo. A partir do estudo 3, irão aparecer notas da pedaleira diferentes da mão esquerda, que irá preparar a aluna para esses casos que ocorrem em diversos hinos. Também é importante observar a chamada em cor laranja para o ritmo inicial tético, acompanhando o módulo do MTS que trata desse assunto. Ainda deve-se observar a correta execução das notas abrangidas por ligaduras de valor, que foi estudada no volume 1, para que a aluna mantenha essas notas ligadas, aproximando-se à execução do inário. Os assuntos andamentos e suas modificações, e também ligaduras de valor, de frase e de portamento,
São conteúdos que preparam a aluna para a compreensão e execução do estudo 4. Deve-se ter atenção na articulação de dedos e de terças na mão esquerda, na execução das ligaduras de portamento, na leitura das notas diferentes entre mão esquerda e pedaleira, na modificação do andamento no final da segunda página e ainda no sinal de repetição. Como sugestão, assista ao vídeo sobre modificação no andamento, que encontra-se na página 22. Um dos objetivos do estudo 5 é proporcionar a compreensão, na prática, sobre o ritmo inicial acéfalo e desenvolver técnica e agilidade. Recomenda-se fazer o solfejo observando bem as pausas de semicolcheias. Importante também é ter cuidado na execução das notas duplas, para que soem simultaneamente. Compasso composto e acento métrico nos compassos compostos são os últimos assuntos teóricos que devem ser abordados antes do início de estudo dos hinos e devem ser estudados também no MTS. Em seguida, o exercício 7 é importante para desenvolver técnica e agilidade, já aplicando os conceitos teóricos aprendidos sobre compasso composto. Lembre-se de orientar a aluna sobre a articulação semiligada e consultar as orientações e o vídeo explicativo referente ao staccato, que consta na página 71 do volume 1. No estudo de número 6, serão aplicados os conceitos teóricos sobre compasso composto abordados anteriormente. Este estudo apresenta uma leitura bastante simples, mas é importante fazer solfejo e leitura rítmica, observando que se trata de uma subdivisão ternária. Também deve-se prestar atenção às ligaduras de portamento e aos corretos valores das pausas. No estudo 7, os mesmos conceitos são aplicados, mas com a inclusão de células rítmicas pontuadas no compasso composto. Por isso, é muito importante fazer o solfejo e leitura rítmica. Observe a alternância da linha melódica entre mão esquerda e mão direita, e também a troca de teclados, com as chaves LM e UM no terceiro e quarto sistemas. O último recurso de dedilhado a ser estudado é o deslizamento, único não estudado no volume 1. Os exercícios de recursos de dedilhado devem ser praticados repetindo-se diversas vezes os pequenos trechos entre os ritornelos. Esses exercícios são exclusivos para serem aplicados ao inário. Assista aos vídeos sobre recursos de dedilhado das páginas 34 e 35. Recursos de dedilhado com aplicação ao inário. Posição da mão esquerda ao tocar oitavas. Punho no mesmo alinhamento da mão, nem mais alto, nem mais baixo. Mão alongada e dedos alongados, porém sem afundar. Tocar sempre com a ponta dos dedos, sem quebrar as falanges. Deslizamento. Deslizar dedos de uma tecla para outra, sem interromper o som. O deslizamento é mais comum da tecla preta para a tecla branca. Exemplo. Exercícios de recursos de dedilhado com aplicação ao inário. Substituição. Alargamento. Mudança. Alargamento e mudança.
Contração. Na página 33, inicia-se o estudo dos hinos, mostrando sua estrutura com versos, estrofes, coros e finais. Na página 35, encontram-se as orientações para o estudo dos hinos. As alunas deverão fazer dessas orientações uma verdadeira rotina de estudos, pois as etapas visam facilitar a leitura, a compreensão e a execução dos hinos. É muito importante compreender que, ao pular etapas, o estudo se tornará mais difícil e, portanto, mais demorado. Para facilitar, é apresentada uma síntese da sequência gradativa de estudo dos hinos na forma de gráfico. Primeiro, a execução separada de mão direita, mão esquerda e pedaleira. Depois, mão direita e mão esquerda. Logo após, mão direita e pedaleira. Na sequência, mão esquerda e pedaleira. E para finalizar, mão direita, mão esquerda e pedaleira juntas. No desenvolvimento do volume 2, foram transcritos pequenos trechos de hinos, por apresentarem detalhes importantes ou alguma dificuldade na execução, a fim de que a aluna possa observá-los e praticá-los antes de estudarem o hino inteiro no próprio inário. Essa abordagem de ensino facilitará bastante o trabalho da instrutora. Assim, ao finalizar esta etapa da tonalidade de Dó maior, consta sugestão para estudo dos primeiros hinos de reunião de jovens e menores e meia hora, todos em Dó maior. Observem, por exemplo, o hino 461 e a explicação sobre notas de apoio, conforme veremos a seguir no vídeo explicativo que consta na página 37. Notas de apoio. Nota de apoio é um recurso utilizado na execução das vozes dos hinos para que estas soem a mais ligada possível. Em locais onde não for possível ligar uma das vozes, por ocorrência de notas ou dedilhados repetidos, a outra voz deve ligar, utilizando-se uma nota como apoio. Exemplo, hino 461. Forma incorreta. Desligar as duas vozes ao mesmo tempo. Forma correta. Utilizar as notas ligadas do baixo como notas de apoio. Só deve haver interrupção de som nas duas vozes ao mesmo tempo, onde houver vírgula de respiração. Na tonalidade de Fá maior, os conteúdos foram organizados na mesma sequência didática da tonalidade Dó maior. É fundamental que a aluna estude a escala, o arpejo, os exercícios de técnica e de pedaleira que foram agrupados nesta tonalidade, visando o desenvolvimento da memória tátil, da percepção auditiva e visual referentes à tonalidade de Fá maior. No estudo número 8, observar que as duas mãos devem iniciar no teclado superior, trecho em que a linha melódica se divide entre mão direita e mão esquerda, como num diálogo de perguntas e respostas, mas depois permanece somente na mão direita. É importante lembrar sobre o cuidado na execução das notas duplas, para que soem simultaneamente e de forma ligada. Observar também a correta execução das respirações sem atrasar o pulso. No estudo 9, considerar principalmente divisão, dedilhado das duas mãos, recursos de dedilhado para a mão esquerda semelhantes ao inário e notas diferentes entre mão esquerda e pedaleira. Mudanças de dedos na mão direita devem ser feitas com movimentos discretos.
Como se pode perceber, são assuntos já abordados anteriormente, que vão sendo aplicados ao longo do desenvolvimento do conteúdo. Um tipo de sinal de repetição que aparece no estudo 10 é do sinal ao fim, o qual a aluna irá compreender na prática o seu significado. Muito importante nesse estudo é chamar a atenção para a execução correta da acentuação métrica, pois se costuma confundir a acentuação do compasso 3/4 com a do 6/8. Mostre para a aluna a semelhança da acentuação métrica do estudo número 10 com a do hino 357, que vem sugerido logo após para ser estudado. Deve-se observar ainda uma execução com igualdade rítmica das colcheias, nas duas mãos. No estudo 11, a velocidade indicada se refere à figura da subdivisão. Orienta-se a estudar solfejo e leitura rítmica, observando as células rítmicas em semicolcheias e colcheias no compasso composto. E ter atenção também à execução do pouco ralentando e da fermata que aparecem no final. Seguindo a sequência, a aluna deverá praticar os exercícios de recursos de dedilhado, agora em Fá maior. Conforme já foi estudado no volume 1, existem, em alguns hinos, passagens melódicas nas quais a respiração é executada em apenas uma das vozes. Nesses casos, deve-se desligar o som apenas na voz indicada, com o sinal de respiração, e não interromper o som na voz que executa as notas de passagem melódica. Assista ao vídeo explicativo sobre respiração sobre passagens melódicas, na página 44. Respiração sobre passagem melódica. Executa-se a respiração, diminuindo-se uma pequena parte da duração do som da nota anterior à respiração. Em alguns hinos, existem passagens melódicas nas quais a respiração aparece apenas em uma das vozes. Nesses casos, deve-se respirar apenas a voz indicada com o sinal de respiração. A outra voz segue ligada, sem interromper o som. Nota de passagem na voz do tenor. Forma correta. Somente depois de tocar a nota de passagem do tenor, respirar as outras vozes. A nota de passagem segue ligada, sem interromper o som. Antes do exercício 9, é abordado o assunto de síncopas, que é aplicado também aos exercícios de pedaleira e aos hinos sugeridos para estudo. Conforme já mencionado, no exercício número 10, página 48, é muito importante compreender e exercitar as células rítmicas que apresentam colcheias pontuadas, seguidas de semicolcheias. Para executar o pontuado corretamente, é preciso subdividir em pulsações de semicolcheias, ou seja, 3 pulsações para uma colcheia pontuada e uma pulsação para a semicolcheia. Dessa forma, evita-se transformar essa célula rítmica em uma tercina, constituída pela semínima e colcheia. Assistam ao vídeo explicativo sobre grupo rítmico bissubdivisão, na página 48. Como executar corretamente o grupo rítmico colcheia pontuada e semicolcheia? Atenção! Grupo rítmico composto por 2 figuras, mas que correspondem a 4 semicolcheias. Forma incorreta. Prolongar a parte pontuada do grupo rítmico, consequentemente, alterando-se o valor da figura da semicolcheia para uma fusa. B2, B3, B4. Forma correta. Cuidar para que a colcheia pontuada corresponda a 3 semicolcheias, sendo que 2 partes correspondem à contagem dos números e a terceira parte para a contagem do E.
Colocar o metrônomo na velocidade sugerida para o exercício 10. Contar e tocar seguindo a proporção rítmica das figuras. Na tonalidade de Sol maior, serão estudados os conteúdos organizados na mesma sequência didática de Dó maior. A partir do estudo 13, foram inseridos sinais de dinâmica conforme o conteúdo teórico que o antecede. É muito importante orientar a aluna para que ela estude a mão direita separadamente, analisando o fraseado musical e exercitando o movimento do pedal de expressão. Este tipo de treinamento possibilitará o desenvolvimento da percepção auditiva da aluna. Deve-se ter atenção às diferentes células rítmicas no estudo 13 e à diminuição de velocidade no estudo 14, para que o pouco ralentando seja proporcional à velocidade original. Assistam ao vídeo explicativo sobre expressão ou dinâmica da página 51. Expressão ou dinâmica. Como realizar graduações de intensidade no pedal de expressão da forma correta? Conhecer o pedal de expressão do seu instrumento. É fundamental a percepção auditiva para esta técnica. Exemplos de graduação de intensidade no pedal de expressão. Na partitura dos hinos não estão grafados os sinais de dinâmica. Nestes casos, deve-se seguir a dinâmica do fraseado, que, como regra geral, em finais de frases, deve-se diminuir o volume. No estudo 15, foi proposta uma atividade para inserção dos sinais de dinâmica, lembrando que, na maioria das vezes, nos finais de frase deve-se diminuir o volume. Sugere-se aplicar essa atividade nos demais estudos, onde não há indicação dos sinais de dinâmica. Do mesmo modo, aplicar essa dinâmica de final de frase nos hinos de meia hora. Na sequência, estão os exercícios de recursos de dedilhado em Sol maior, ou seja, pequenos trechos de hinos para serem estudados antes do estudo do hino inteiro. Após esses exercícios, foram sugeridos hinos para estudo, todos em Sol maior. As demais tonalidades dos hinos de reunião de jovens e menores sempre terão a mesma organização e estrutura das sequências didáticas. Dessa forma, de agora em diante, seguiremos a apresentação destacando apenas os pontos mais importantes. No estudo 16, em Si bemol maior, é preciso ter bastante atenção ao exato valor das colcheias no início de frases, muito encontrados no inário, além das respirações curtas e das indicações UM e LM. No estudo 17, aplicando os conhecimentos sobre compasso composto, iniciar em velocidade lenta e aumentar aos poucos até atingir a indicada. As notas da mão esquerda devem ser executadas bem ligadas, como nos hinos. Orientar a aluna para a correta execução do deslizamento, conforme explicações do vídeo da página 34. A seguir, encontram-se exercícios de recursos de dedilhado, com exemplos de trechos de hinos para serem estudados antes do hino inteiro, e também a relação sugerida de hinos para estudo, todos em Si bemol maior. Em Ré maior estão os estudos número 18 e 19. Consultar no Manual para Instrutoras, página 31, as observações para o aprendizado desses estudos.
Após o domínio técnico do estudo 18, anotar e executar os sinais de dinâmica, utilizando o pedal de expressão. Assistam ao vídeo da página 74 a respeito de movimento de punho. Movimento de punho. Em alguns casos, é necessário uma leve movimentação do punho para cima para facilitar a execução do trecho. Exemplo: forma incorreta. Dedos esticados, sem movimentar o punho. Forma correta. Leve movimento de punho para cima com dedos arredondados. No exercício número 14, na tonalidade de Mi bemol maior, sugere-se uma variação rítmica a ser aplicada nesse exercício. Assistam ao recorte de vídeo sobre variação rítmica que está na página 77. Variação rítmica. Como executar variações rítmicas nos exercícios técnicos? Praticar os exercícios conforme estão escritos. Praticar os exercícios com a variação rítmica sugerida. Manter as mesmas notas, porém com a articulação e valores modificados conforme a sugestão. No estudo 20, deve-se orientar a aluna para estudar solfejo e leitura rítmica, observando bem as colcheias em inícios de frases e semicolcheias após pausas. Ainda é preciso ter muita atenção no dedilhado correto das notas duplas em terças e sextas, para uma execução bem ligada. O estudo 21 é bem apropriado para desenvolver a agilidade dos dedos. Por isso, a aluna deverá repetir diversas vezes alguns trechos mais complexos e estudar graduando a velocidade aos poucos. Antes de iniciar a execução, é muito importante orientar a aluna para que posicione sua mão sobre as notas e o dedilhado correspondente, com a abertura necessária. Da mesma forma, este procedimento deverá ser feito antes de iniciar uma introdução ou na execução do hino inteiro. Vamos assistir ao vídeo explicativo sobre preparação da mão. No estudo 22, aconselha-se que a aluna estude muito bem o dedilhado, as respirações e o fraseado. Também é preciso observar e praticar os recursos de dedilhado semelhantes ao inário. Atenção para a semelhança das passagens de notas da mão esquerda com o hino 164. Para completar a tonalidade de Mi bemol maior, encontram-se os exercícios de recursos de dedilhado e o estudo dos hinos, com pequenos trechos para serem estudados antes dos hinos inteiros. Na página 82, há uma atividade para identificar e anotar esses recursos de dedilhado no hino 473. Em seguida, a relação sugerida de hinos para estudo em Mi bemol maior. No estudo 23, orientar para que a aluna possa aperfeiçoar os recursos de dedilhado já estudados, desenvolvendo a agilidade dos dedos. É importante manter a igualdade de andamento, especialmente a partir do quarto sistema, com a entrada da figura da colcheia na mão esquerda. Em seguida, há um trecho do hino 432 para ser estudado antes do hino inteiro, com recursos de dedilhado semelhantes ao estudo 23.
Atenção às respirações sobre passagens e igualdade de andamento entre estrofe e coro. Na sequência, encontra-se a sugestão para o estudo dos hinos em Lá bemol maior. Complementando, temos o estudo número 24 em Ré bemol maior, indicado especialmente para o desenvolvimento técnico da mão direita e agilidade nas passagens de dedos. O assunto Novas Pulsações refere-se à alteração da unidade de tempo que aparece na fórmula de compasso em diversos hinos. A partir desta etapa, como já foram estudadas todas as tonalidades dos hinos de reunião de jovens e menores, os exercícios e estudos seguintes terão tonalidades variadas. Na página 90, consta o exercício 17, de técnica bastante simples, mais 4 exercícios de pedaleira na página 91, todos com pulsação em mínimas. Em seguida, virá o estudo 25, também com pulsação em mínima, mas com leitura bastante simples. Pode-se iniciar esse estudo ajustando o metrônomo em 120 batidas por minuto, ou velocidade inferior, correspondendo à pulsação de semínimas, e depois ajustar em 60 batidas por minuto, com pulsação em mínimas, conforme indicado, aumentando-se a velocidade até atingir 76 batidas por minuto. Nessa fase, quase completando as listas de hinos para reunião de jovens e menores e meia hora, estão alguns trechos de hinos a serem estudados antes dos hinos inteiros. Consta ainda a relação sugerida de hinos para estudo, incluindo-se alguns que têm a mínima como unidade de tempo, como os hinos 441 e o hino 375. Antes do exercício 18, que se apresenta com que alteras, é necessário estudar esse assunto teórico, que deverá ser visto também no MTS. Após a realização do exercício técnico com que alteras, sugere-se o estudo de 3 hinos para a reunião de jovens e menores, também com que alteras, que constam na página 96. O exercício de técnica número 19 foi adaptado com a intenção de trabalhar o domínio da divisão rítmica, alternando-se sequência de colcheias não pontuadas e sequência de colcheias pontuadas seguidas de semicolcheias, constantemente encontrado nos hinos. O exercício número 20, que se encontra na página 98, exige bastante atenção para a execução do correto valor das colcheias em inícios de frases. É um exercício com bastante diversidade rítmica para desenvolver leitura e agilidade dos dedos, cujas células rítmicas são encontradas em muitos hinos. Neste exercício, aparece também a linha de oitava, para a aluna conhecer e praticar esse conceito. Os estudos 26 e 27 reúnem práticas e conhecimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo dos conteúdos trabalhados nos volumes 1 e 2. Ambos apresentam a alternância das células rítmicas de colcheia não pontuadas e colcheias pontuadas seguidas de semicolcheias, bastante exercitadas anteriormente e constantemente encontradas no inário, como veremos a seguir. O hino 462 é um exemplo em que a aplicação dos exercícios e estudos promove a compreensão e execução correta do inário, principalmente em relação à divisão rítmica. Deve-se ter muita atenção à diferença entre os dois grupos rítmicos, semínima pontuada com colcheia e semínima com duplo ponto e semicolcheia. Finalizando, encontram-se mais 4 estudos de pedaleira e os estudos 28 e 29. O estudo 30 e o hino 452 apresentam a mesma figuração rítmica. Oriente a aluna para fazer a leitura rítmica e solfejo, para que possa compreender e executar corretamente esses grupos rítmicos em destaque.
Concluindo o estudo dos 50 hinos para reunião de jovens e menores e 50 hinos para meia hora, são apresentados os trechos que deverão ser estudados antes dos hinos e a relação sugerida dos 4 últimos hinos inteiros. Ao final deste volume, constam ainda os seguintes assuntos: escala cromática, cujo vídeo se encontra na página 109, como identificar a tonalidade do modo maior para a compreensão das tonalidades do inário, que são todas maiores. E nas páginas finais estão todas as escalas maiores, em sustenidos e bemóis, em 1/8 e os respectivos arpejos e acordes. Na página 113 foram inseridas orientações para introduções, com a finalidade de conscientizar as candidatas ao teste de reunião de jovens e menores de como se devem preparar para executar as introduções. Também foram inseridas orientações para a execução da meia hora. A título de sugestão, foram estudados 50 hinos para serem tocados na meia hora. Porém, a aluna tem a liberdade de escolher outros que tenha facilidade, desde que seguindo os principais critérios que constam nas orientações. Na página 114, consta a tabela com os 50 hinos para a reunião de jovens e menores, para serem assinalados à medida que forem estudados. Concluindo o volume, na última página há uma